Eu quero saber do Zico também o seguinte, né? Teve agora de manhã a notícia, o Flamengo entrando no STJD para tentar parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América, né? Quais são os motivos? Primeiro, que o Flamengo tem vários jogadores convocados. Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta, né? Seleção brasileira e as outras seleções sul-americanas. Segundo, Maracanã, né? Vai ter que ficar cedido aí para a organização do evento. O Flamengo vai ter que não jogar no Maracanã e jogar ainda sem os jogadores. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É fato que, num torneio relevante como esse aí da Copa América, nosso calendário não deveria estar acontecendo normalmente, Campeonato Brasileiro, ou não, Zicão? Eu acho que primeiro não deveria estar acontecendo a Copa América por causa de ser 2 em 2 anos, aquilo que eu falei antes. Não porque é no Brasil, no Chile, na Argentina. A Copa América tem que ser de 4 em 4 anos. Esse é o meu pensamento. Não por causa disso aí agora. Então, em qualquer lugar do mundo, quando existe data FIFA e as competições tipo a Copa América, a Copa da Ásia, a Copa dos continentes, os campeonatos principais eles não são jogados. Por quê? Porque os times estão defendendo o país. Então, não tem jogo do principal campeonato. Quando tem uma Copa das Confederações, por exemplo. Então, das Confederações, não, uma Copa Eurocopa? Uma Copa das seleções aqui na Ásia. Então, não tem a Copa da Ásia, não tem jogo da Liga, porque os jogadores são cedidos para as seleções. Então, o calendário já diz isso. Então, eu acho que, tendo a Copa América ela sendo oficial, você não pode ter jogo do Campeonato Brasileiro. Tá? Agora, como eles fazem da competição, eles mesmos desvalorizam a competição, é lógico que vira o Campeonato Brasileiro. Como é que pode? Você vai jogar uma seleção, aí no dia seguinte você tem que viajar para jogar um jogo da tua Copa do Brasil, aí no dia seguinte você viaja de novo para apresentar de novo na seleção. Cara, não tem o menor sentido isso, cara. Não tem o menor sentido. Então, só no Brasil que essas coisas acontecem. Com certeza. Não é à toa que a gente tem aí 3 presidentes que foram presos e tal, foi banido, agora o outro está fora. Essa é a nossa CBF, né? Eu falo de cadeira porque eu dou porrada neles desde que eu jogava. Fui processado e tal. Agora, todo mundo, quando a coisa está, digamos, você vai empurrar o bêbado na ladeira, aí todo mundo dá pancada. Mas na hora lá, há tempos atrás, que eu falava tudo isso que está acontecendo aí, fiquei sozinho para muita gente. Então, cara, todos esses caras aí que estão isso, é de ano para ano. Mas na hora que estão vencendo, que estão ganhando Copa do Mundo, todo mundo fica quieto e todo mundo fica mamando ali naquela teta. Opinião forte do Zico, que sempre lutou contra essa organização do nosso futebol. As pessoas comandam a Confederação Brasileira de Futebol, e é uma opinião muito forte para a gente pensar, porque é um dos maiores craques da história do futebol mundial que está falando. Dani, como é que você observa essa situação aí do Flamengo entrar no STJD agora pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro, Dani? Tudo isso poderia ser evitado, né, se a gente desse um pouco mais de atenção para a história da CBF. E aí não é uma opinião, né, são fatos. O que o Zico coloca é um histórico de presidentes afastados, presos. Então é difícil você olhar essa instituição e entender que ela faz bem ao futebol dessa maneira, né? Pode ser melhor, claro que pode ser melhor. E eu acho que isso é uma consequência, né? Uma consequência do que a gente critica sempre. Cadê a data FIFA para quando você tem competições para a seleção? O Flamengo está sendo muito prejudicado. Além dos jogadores da seleção brasileira, ainda tem o Arrascaeta, tem o Isla, que está para a seleção chilena. Então, ter o nível de competitividade. A gente estava falando essa semana Tá travando. A gente estava falando essa semana no Futebol na Veia, de quão absurdo é. E não é só por causa do Flamengo. O Palmeiras também perde jogador. É o preço que você paga por montar um elenco competitivo, por você juntar os melhores. Você é prejudicado
pela confederação numa hora como essa. Então, isso precisa ser revisto, né? Eu entendo que o Flamengo está no direito dele de ter um diálogo melhor com a CBF, isso poderia ser evitado, assim como a situação do Gabigol poderia ter sido evitada, e agora vai arrebentando nos lados mais fracos, né? Arrebenta no atleta, arrebenta em quem tem que entrar em campo desfalcado, daqui a pouco vão cobrar o treinador porque o time não está com a competitividade que se esperava. Então, é um problema que começa lá em cima e vem derrubando carta. Precisa ser revisto, não tem que ter jogo. Não dá para você disputar campeonato quando você não tem jogadores das principais equipes. É muito difícil você manter a competitividade e acaba sendo ruim para o campeonato. Você acaba se desinteressando do campeonato nacional. Então, eu entendo que o Flamengo tem o direito dele, que poderia ser evitado com uma conversa melhor, com posições mais claras, mas que agora é isso. Agora o Flamengo entende que está sendo prejudicado, então tem que ir lá tentar paralisar. Ô Bruno, eu tive experiência em três clubes, né? Que esses meus clubes eram base das seleções dos seus países. Fenerbahçe, na Turquia, que tinha 7, 8 jogadores na seleção, mais seleção olímpica, tal, que jogava as competições europeias, o campeonato parava. Às vezes eu chegava lá, tinha 4 jogadores só para treinar. Às vezes eram os próprios estrangeiros, brasileiros, mas mesmo assim o Lugano tinha que viajar porque ele jogava na seleção uruguaia. Então, ficava lá os brasileiros, falei, como é que eu tenho que dar treino? Era uma semana que eu tinha que dar treino para 5, 6 jogadores. No Uzbequistão, a mesma coisa. O time, quando tinha jogo da seleção, ia mais da metade do time jogar a seleção. O campeonato parava. Depois, lá na Grécia, a mesma coisa, Olympiacos. Mais da metade do time era da seleção. Então, cara, dava uma tranquilidade, porque você sabia que não tinha jogo naquele período, nem jogo de Copa, nem jogo de campeonato. Então, no Brasil, não. Pô. No Brasil, o campeonato continua. Tem jogo em data FIFA e tem jogo do Campeonato Brasileiro no dia seguinte. Eles não conseguem criar um tipo de calendário que isso dê um descanso, isso aí atrapalha. O treinador da seleção, que às vezes não convoca para não prejudicar o clube, aí se ele convoca, ele vai dizer que se ele trabalhou inclusive em outro clube, se ele convoca um do rival, eles vão dizer que ele foi para ajudar o clube que ele trabalhava, aí prejudica o treinador do time que tem que jogar com o time desfalcado, prejudica a competição, que o público perde os seus principais jogadores que estão na seleção, perde a seleção, que perde a visibilidade. Quer dizer, então, tudo você vai prejudicar alguém num sistema como esse. Com certeza, né? E isso já era para ter sido previsto, a Copa América estava marcada com antecedência, o Campeonato Brasileiro com calendário normal, né? Não é possível que isso não se viu antes. Começa domingo e agora essa tentativa do Flamengo na sexta de tentar parar o campeonato por conta do alto número de jogadores convocados.